Olá, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Glória a Deus, Deus abençoe vocês. Novamente estou aqui para compartilhar mais alguns capítulos da palavra. E como a gente está em Apocalipse, hoje vamos estar meditando no capítulo 6, capítulo 7 e capítulo 8. Vamos estar dando uma olhada ali no Cordeiro, que vai estar abrindo os selos. Vamos ver o que se refere nesses selos. Enfim, vamos dar uma meditada geral nesses 3 capítulos de hoje. Então vamos lá. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te pedimos, Senhor, mais uma vez que o Senhor venha estar nos orientando com a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Enfim, no capítulo 6 ele vai estar falando bem assim: observei quando o cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. Então ouvi um dos seres viventes dizer com voz de trovão: venha. Olhei e diante de mim estava um cavalo branco. Seu cavaleiro empunhava um arco. Ele foi dado uma coroa. Ele cavalgava como vencedor determinado a vencer. Quando o cordeiro abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizer: venha. Então saiu outro cavalo, e este era vermelho. Seu cavaleiro recebeu poder para tirar a paz da terra e fazer que os homens se matassem uns aos outros. Ele foi dado uma grande espada. Quando o cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer: venha. Olhei e diante de mim estava um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Então ouvi o que parecia uma voz entre os 4 seres viventes dizendo: 1 quilo de trigo por 1 denário, e 3 quilos de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizer: venha. Olhei e diante de mim estava um cavalo amarelo. Seu cavaleiro chamava-se Morte, e o Hades o seguia de perto. Foi-lhe dado o poder sobre 1/4 da terra para matar, pela espada, pela fome, por praga e por meio dos animais selvagens da terra. Dá para a gente entender que esse contexto aí é um cenário que tá para vir, para acontecer. Como ele está narrando ali os cavaleiros, a gente não viu um cenário desse ainda acontecendo aqui na Terra. Enfim, que ele fala que vai estar aqui na Terra, vai estar fazendo proezas aqui na Terra. Enfim, vale lembrar que também ali, como a gente viu a igreja de Filadélfia, o Senhor estava guardando aqueles de Filadélfia da aprovação antes do dia do Senhor, antes da vinda de Cristo, enfim, como dá para entender. E aqui ele está falando já o peso da mão do Senhor sobre a terra, sobre a impiedade que há aqui nesta terra. Quando ele abriu o selo, o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles clamavam em alta voz: até quando, soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Então cada um deles recebeu uma veste branca. Foi-lhes dito que esperasse um pouco mais, até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos que deveriam ser mortos como eles. Enfim, esse testemunho bem provável que é no início ali, quando a igreja primitiva estava começando, muitos davam testemunho e eram mortos pela espada. Enfim, até os próprios discípulos do Senhor ali tiveram mortes trágicas. Enfim, ele está trazendo um contexto ali desses que foram vingados ali, os habitantes da terra, e vingaram o nosso sangue. Enfim, eles estavam clamando por vingança do sangue deles que foi derramado na terra. Observei quando ele abriu o 6º selo. Houve um grande terremoto. O sol ficou escuro como tecido de crina negra. Toda a lua tornou-se vermelha como o sangue, e as estrelas dos céus caíram sobre a terra como figos verdes. Caem da figueira quando sacudidos por um vento forte. O céu se recolheu como se enrola um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram removidas dos seus lugares. Enfim, dá para entender que é no contexto final, quando Cristo vai restaurar todas as coisas. Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos escravos e livres, se esconderam em cavernas e entre as rochas das montanhas. Eles gritavam:
As montanhas e as rochas caiam sobre nós, esconda-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da ira deles. E quem poderá suportar? Enfim, muitas pessoas falam que Deus é misericordioso. Enfim, de fato, hoje ele exerce com misericórdia para todos nós. Mas neste dia que ele vir aqui, ele vai estar com a espada na mão. Como está escrito ali, é o grande dia do Cordeiro, o grande dia da ira, tanto de Cristo quanto do Senhor. E ali eles estão falando ali até que queriam que as montanhas caíssem sobre eles, que eles se escondessem ali do Cordeiro e de Deus, da ira dele, porque vai ser uma ira muito grande quem não obedece a palavra e vive aí uma vida tola aí nesta terra, enfim, quando Cristo voltar. Depois disso, vi 4 anjos em pé, no capítulo 7, nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos para impedir que qualquer vento soprasse na terra, no mar ou em qualquer árvore. Então vi outro anjo subindo do oriente, tendo o selo de Deus, selo do Deus vivo. Ele bradou em alta voz aos 4 anjos, a quem havia sido dado poder para danificar a terra e o mar. Não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos as testas dos servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados, 144.000 de todas as tribos de Israel. Enfim, esse contexto aí, antes de destruição da terra, vai ter aí das tribos aí, tanto de Judá, ali de Benjamim, enfim, de Ruben, ele vai estar selando aí 12.000 pessoas, que fala bem assim, ó, na tribo de Judá foram selados 12.000, de Ruben 12.000, de Gade também 12.000, de Asser, de Naphtali, de Manassés, Simeão, Levi, Isacar, Zebulon, da tribo de José e de Benjamim, enfim, 12.000 pessoas. Ele separou, selou essas pessoas aí que a gente não fica meio em dúvida assim. Ele fala que é do povo de Israel que foi selado. Mas enfim, se está escrito, o Senhor sabe de todas as coisas. Porque nós, a igreja do Senhor, quando ele voltar, nós vamos estar com ele. Enfim, bem provável que essa calamidade que ele está trazendo assim não vai ser a ira dele contra a igreja dele. Enfim, não vai ser desta forma, eu penso desse jeito. Porque o Senhor, ele sabe dos que eu amo, dos que o aguardam. Enfim, eu vejo de toda essa maneira. Porque aqui a gente está vendo que ele vai trazer aí fogo para essa terra, vai trazer julgamento, para as pessoas que não seguem o caminho do Senhor, que são maus, enfim, que não se dobram a Cristo. Eu vejo desta forma. Mas enfim, depois disso olhei, diante de mim estava uma grande multidão, e ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas, e clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro. Todos os anjos estavam em pé ao redor do trono, todos os anciões e dos 4 seres viventes. Eles se prostraram com o rosto em terra diante do trono e adoraram a Deus, dizendo: Amém. Louvor e glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força sejam ao nosso Deus para todo sempre. Amém. Então um dos anciões me perguntou: quem são estes que estão vestidos de branco e de onde vieram? Respondi: Senhor, tu o sabes. E ele disse: estes são os que vieram da grande tribulação, que lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Por isso eles estão diante do trono de Deus e o servem dia e noite em seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, não os afligirá o sol, nem qualquer calor abrasador, pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor, ele os guiará às fontes de água viva, e Deus enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Enfim, esses são os que vêm da grande tribulação também. Como dá para a gente entender que passa esse contexto aí que a gente leu, de pragas e selos, enfim, cavalos, destruição, e ali vão estar com o Senhor. No capítulo 7 ele vai estar falando do 7º selo e o incensário de ouro.
Quando ele abriu o sétimo selo, houve silêncio nos céus cerca de meia hora. Viu os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e a eles foram dadas trombetas, 7 trombetas, enfim, cada anjo aí tinha 7 trombetas na mão. Viu os 7 anjos que se achavam em pé diante de Deus, e eles foram dados 7 trombetas. Outro anjo que trazia um incensário de ouro aproximou-se e ficou em pé junto ao altar. A ele foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Então o anjo pegou o incensário, encheu-o com o fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-los. Enfim, além daqueles selos, agora a gente vai estar olhando as trombetas. Cada trombeta ali tem um significado. O primeiro anjo tocou a sua trombeta, e granizo e fogo misturado com sangue foram lançados sobre a terra. Foi queimado 1/3 da terra, 1/3 das árvores e toda a relva verde. O segundo anjo tocou a sua trombeta, e algo como um grande monte em chamas foi lançado ao mar. 1/3 do mar transformou-se em sangue, e morreu 1/3 das criaturas do mar, e foi destruído 1/3 das embarcações. O terceiro anjo tocou a sua trombeta, e caiu do céu uma grande estrela, queimando como tocha, sobre 1/3 dos rios e das fontes de águas. O nome da estrela é Absinto. Tornou-se amargo 1/3 das águas, e muitos morreram pela ação das águas, que se tornaram amargas. O quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi ferido 1/3 do sol, 1/3 da lua e 1/3 das estrelas, de forma que 1/3 deles escureceu, 1/3 do dia ficou sem luz, e também 1/3 da noite. Enquanto eu olhava, ouvi uma águia que voava pelo meio do céu, e dizia em alta voz: ai, 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 dos que habitam na terra, por causa do toque das trombetas que está prestes a ser dado pelos 3 outros anjos. Enfim, aí a gente vê que tem tribulação aí para as pessoas que não obedecem ao Senhor. Como eu comentei, enfim, eu vejo que esse contexto aí vai estar trovejando em pessoas aí que não obedecem ao Evangelho. Hoje a gente sabe a palavra que a gente tem, sabe a conduta que a gente tem que andar aqui na terra, e se não andar pianinho conforme o Senhor nos orienta, conforme as Escrituras, é bem provável que essa calamidade aí vai vir para essas pessoas. E como eu já comentei, até já falei em vários vídeos, que isso aqui está destinado ao fogo. O Senhor reservou isso aqui para, enfim, depois que o pecado entrou ali em Adão e Eva e eles foram expulsos, isso aqui ficou contaminado. Enfim, o Senhor precisa purificar isso aqui, descontaminar, enfim, para que no milênio a gente esteja com Cristo Jesus, esteja andando junto com Ele como o nosso único e bom pastor das nossas almas. Enfim, eu vejo desta forma que Cristo vai restaurar todas as coisas para que vamos andar na luz dele. Mas enfim, terminamos aqui mais uma leitura e vamos continuando neste livro de Apocalipse. Aí tem muitos detalhes que não aconteceram e tem coisas que já aconteceram também que a gente vai estar observando. Um grande abraço, fiquem com Deus e até mais.